Deus fala, e aí? Deus fala com o homem e com a mulher? Sim ou não? Sim, é verdade, Deus fala com o homem e a mulher. Porém, eu quero deixar um versículo bíblico aqui para vocês, umas duas porções aqui, uns dois versículos. Em Hebreus, capítulo 1, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Olha só, Deus falou de muitas vezes aos pais, já está falando aí para os antepassados de muitas maneiras, através de sonhos, através de revelação e através de outros profetas. Deus falou aos pais. Porém, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Jesus Cristo é a maior profecia de Deus na terra. O que eu quero dizer é que Deus, ele fala com o homem por meio da natureza, ele fala por meio do seu espírito, ele fala por meio da situação. Porém, Deus não é menino para ficar falando com o homem toda hora. O salmista, ele diz duas vezes, uma vez disse Deus, né? Duas vezes eu ouvi. Então Deus, ele fala com o homem e não fica falando toda hora, como nós vemos aí as pessoas trazendo revelações que realmente virou uma bagunça o que acontece aí. Eu vi o camarada falando aí que ele estava na igreja lá, estou vendo um anjo descendo ali com a maleta, é o anjo viajante, estou vendo o anjo, tantas coisas aí que acontecem. Mas Deus fala com a gente, sim, com certeza Deus tem falado comigo. Como? Deus fala por meio da circunstância, por meio da situação. Às vezes você ora, eu não sei se você ora, você fala com Deus, mas cada um tem um nível de intimidade com Deus, e eu não sei se Deus fala com você, mas o que eu posso dizer e garantir que Deus fala comigo. Eu e a minha esposa, nós temos colocado as nossas vidas nas mãos de Deus e temos ouvido Deus falar. Para nós sairmos de Campinas para cá, Deus falou com a gente. Um dia nós estávamos lá naquele apartamento em Campinas e nós estávamos precisando de ouvir Deus falar. E nós fomos para a igreja e parece que naquela noite a mensagem que a irmã pregou lá foi diretamente falando para nós da situação que nós estávamos passando. E Deus falou pela circunstância, porque ficou um lugar difícil para nós, não estava querendo mais ficar ali, e Deus estava falando pela circunstância, e nós saímos de lá. E chegando aqui, Deus confirmou também, por meio da sua palavra, por meio da pregação da palavra, e nós ficamos atentos e ouvimos. Um dia desse nós estávamos precisando ouvir uma resposta de Deus, de algo, né? Que a minha esposa estava passando nos problemas, uns processos aí, e acontece que nós estávamos buscando de Deus a confirmação, e minha filha ligou, conversando com a gente, falando comigo e com a Tatiana, e falou: Tati, eu tive um sonho com você essa noite, e você estava com um braço forte, tirando foto para a internet, estava muito feliz. E nós entendemos aí que Deus havia falado que realmente ele estava entrando com provisão. Então realmente Deus fala com o homem. Se você serve ao Senhor, se você é uma pessoa que serve ao Senhor de coração e de verdade, Deus fala com você. Deus não deixa você ficar vendo navio, não. Deus fala. Tudo na minha vida Deus tem confirmado a cada passo. Então é só obedecer a palavra do Senhor que Deus fala com você. Porém, o que eu quero dizer é que Deus não é menino para ficar falando com você a toda hora. Tem gente que vive falando tantas coisas aí que não é verdade. Nem precisa você ser um bom entendedor, né, entendido da palavra, para você ver que as pessoas estão falando mentira. Então fique atento, que Deus ele quer falar com você nessa tarde. Boa tarde para todos os meus amigos e minhas amigas. Fique com Deus. Iremos